Olá, meu nome é Alonso, sou catequista de Crisma da turma de adultos pela manhã no sábado. E eu queria começar essa catequese com vocês compartilhando uma historinha que uma vez um padre me contou. Uma catequista faltou, não pôde ir na catequese e o padre decidiu ir lá substituí-la, né? Ele não conhecia as crianças, não sabia qual o tema nem nada, ele não sabia o que falar, né? Aí ele chegou na sala de catequese, tava aquela bagunça lá, as crianças pulando, gritando e tudo mais. E ele foi e falou assim: crianças, quem é Deus para vocês? E aí uma menininha que tava lá desenhando, fazendo bagunça, mal olhou para ele, só respondeu assim: olha, não sei, só sei que ele não me deixa fazer um monte de coisa. E, e eu queria conversar com vocês hoje sobre isso, sobre a história dessa menina e como ela interpreta Deus, a vida dela e os atos dela. Né? A catequese de hoje é sobre pecado. E aí, depois da catequese, lá no final, vamos rever como essa menina e onde ela está errada. Né? Que não sabe quem é Deus, mas que Deus só sabe que proíbe um monte de coisa a ela. Então, antes disso, vamos rezar o Espírito Santo para que esteja conosco, que possa abrir minha boca e abrir os vossos ouvidos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá, a catequese de hoje então é sobre pecado. E eu queria fazer antes uma revisão do que a gente aprendeu até aqui, né? A gente aprendeu toda a história da salvação no primeiro semestre e aprendemos os temas principais do catolicismo, do cristianismo, com Jesus, Maria, Trindade, né? Aprendemos também sobre os sacramentos, aprendemos na semana passada sobre religiões, no final das contas reforçando o que o catolicismo ensina. E agora é o momento de começar a mexer na vida de vocês, né? Agora que a gente apresentou toda essa verdade revelada, que a igreja guarda, que Deus revelou e que a igreja guarda, temos que dar um pontapé inicial, né? Não podemos mais ficar parados. Já conhecemos e agora escolhemos por seguir ou por não seguir. E para seguir, o primeiro passo é se livrar de tudo que já está preenchendo nosso coração para que Deus possa habitar. Para iniciar essa união com Deus, diante dessa fé que foi apresentada pela igreja durante esse ano todo, é necessário, antes de querer ir para Deus, se livrar de tudo que nos amarra, de tudo que a gente preencheu na nossa alma que não é Deus, né? E essa catequese agora vem nos chamar a essa reflexão. O que é que hoje eu tenho que me livrar para começar essa caminhada, né? E terminar essa iniciação cristã, de certo modo, e para receber esses sacramentos e viver plenamente a minha fé. Então vamos lá, vamos revisar um pouco sobre pecado. Qual a origem do pecado, né? O pecado veio lá de Adão e Eva. E qual foi o pecado? Aquele pecado que Deus pediu para eles não comessem aquele fruto. E Adão e Eva comeram. O pecado da desobediência, né? O maior pecado do mundo, desobediência. Adão fez, a Eva fez, Lúcifer fez, nós fazemos todos os dias, provavelmente. E ao contrário de Cristo, né? Cristo é o obediente, né? Adão o desobediente, Cristo o obediente. E esse pecado de Adão deixou para nós algumas consequências, né? Então, por exemplo, a morte entrou no mundo a partir daquele momento. A partir daquele momento, então, nós morremos, não temos mais vida. A serpente nos enganou. A serpente falou: não morrerás, mas sim, morreremos. Outra consequência é, não só na hora da morte, né? Isso muda, não só no final da nossa vida, mas durante a nossa vida e todos os dias. Essa ausência de Deus. Porque Deus andava no paraíso e estava conosco. Mas agora
nos afastamos de Deus, né? O pecado é quando nós viramos as costas para Deus e saímos correndo. Ele vai sempre atrás, mas nós viramos viramos contra Deus, viramos nossa face a Deus e vamos para outro sentido, um sentido que nós mesmos escolhemos, né? Uma felicidade que buscamos fora de Deus. E nisso então encontramos um vazio. A segunda consequência é esse vazio. Esse vazio que só o homem tem, nenhum outro animal tem, né? É uma ânsia de alguma coisa, uma espera de alguma coisa, uma felicidade que nunca se preenche, né? A gente tenta comprar celular, casa, tenta ter muitos amigos, encher a cara, ter muitas namoradas, mas nada disso preenche, né? Então a gente sempre vive nessa ânsia de alguma coisa que nos preencha, de uma felicidade plena, de uma vida em abundância. Essa é uma segunda consequência do pecado. Esse vazio que deixa por causa de termos nos retirados da presença de Deus. Outra consequência também desse pecado original é a concupiscência, que é uma tendência nossa ao pecado. Esse pecado original deixa marcas na gente. Ele mexe e desestrutura o homem. E agora, a partir desse pecado, então, nós temos essa tendência ao pecado. Que não é maior do que o amor e de fazer o Deus, mas existe uma tendência ao pecado, que que a igreja chama de concupiscência. Então, são muitas consequências, e o homem, então, diante desse pecado, começa a tentar preencher, né, esse vazio, essa ausência de Deus. E hoje, por exemplo, os jovens e adultos também tentam preencher com dinheiro, com status, com fama, com curtidas no Instagram, com sei lá o quê, com viagens, com tudo, com boa comida, com drogas, né? E preenche, e muitas dessas pessoas chegam ao final da vida e percebem: o que eu fiz? Perdi minha vida toda, né? Eu busquei vida onde não havia vida. E essas buscas geralmente nos escravizam, nos levam a pecar mais. Porque o pecado, quando entramos aí, quando buscamos a felicidade fora de Deus, geralmente entramos no pecado. E esse pecado nos escraviza cada vez mais. Mas, Alonso, é muito difícil me imaginar pecando. Eu não acho que eu peco. Eu sou uma pessoa boa, ajo bem e tudo mais. É muito comum até na crisma de adultos a gente achar pessoas que não se confessam há 40 anos, 50 anos. É bem comum mesmo. Por essa falta também, por falta de conhecimento também. Mas aí eu queria ler para vocês um pouco sobre o que Jesus fala sobre isso, sobre essa escravidão e sobre esse pecado, né? Lá em João 8, fala assim: Jesus então disse aos judeus que creram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Ou seja, os fariseus pensando: eu já sou livre. Mas aí Jesus responde: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Bom, e todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Até o justo peca 7 vezes, né? E essa liberdade que Cristo fala é aquela vida em abundância que ele também promete. Uma liberdade verdadeira. Não a liberdade do pecado, porque o pecado escraviza mais. Você pega contra a castidade e você quer pecar mais ainda. Você mente e você quer mentir mais ainda. Você julga alguém e você quer julgar mais ainda. Então acaba sendo escravizado. Ao contrário, essa liberdade de viver fora do pecado, te proporciona coisas que muitas das pessoas do mundo não conseguem. Por exemplo, te dá duas opções. Diante de um desaforo, né? O mundo fala: não leva desaforo para casa. Mas o cristão não. O cristão, ele pode levar o desaforo para casa. O livre pode amar os pais, mesmo achando que os pais o julgam. Pode amar. Pode amar. Pode amar os filhos. Pode amar. Mesmo assim. Existe uma liberdade aí. Uma liberdade de uma vida plena. E é esse convite que Cristo nos faz. Mas isso aí já é o final da catequese. Eu queria com vocês voltar agora para o começo.
Então, o que que é o pecado, né? Queria ler para vocês no Catecismo o que que é o pecado. Parágrafo 1846. Não, 1849. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Então, apego perverso a algum bem, a certos bens, né? Adão teve o apego perverso ao fruto, né? O pessoal fala que é maçã, mas não tem maçã. Então, é um apego perverso. A dinâmica do pecado passa sempre por aí. Em uma duvidar de Deus, né? Deus fala para Adão, olha, não come desse fruto. E Adão come. Porque Adão chega lá e começa a pensar sobre o fruto. Olha que fruto gostoso. É gostoso, é gostoso, dá vontade de comer, é cheiroso. E começa a pensar e ele começa a duvidar. Olha, não é possível que Deus queira a minha felicidade. Se Deus realmente quisesse minha felicidade e soubesse o que é bom para mim, ele falava para eu comer essa fruta, porque é só o que eu quero. Todos os dias eu acordo e durmo pensando nessa fruta. Então eu duvido que Deus seja bom. Duvido. E aí, nessa dúvida, e aí você coloca Deus como, no final das contas, coloca Deus como inimigo. Porque Deus não quer minha felicidade. Minha felicidade está em fazer isso. Eu tô querendo fazer isso. E Deus não quer, porque Deus tem os mandamentos lá, as regrinhas dele, e eu não posso fazer. Então Deus é meu inimigo. E aí você se torna Deus de si mesmo e pratica o pecado. A dinâmica do pecado passa sempre por aí. Então por isso que a gente se apega a um bem, né? Um apego perverso a esse bem. E fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Sobre a solidariedade humana, mais no final nós vamos falar. Eu tenho um modo de contar um pouco de uma dinâmica. Fazer por vídeo é bem diferente, mas vamos lá. Para a gente entender o pecado, a gente está falando sobre nós, sobre nossos atos e sobre Deus. É essencial, mais sobre nós do que sobre Deus também. É essencial descobrir o que nós somos. O que nós somos, para onde nós vamos, o que nós devemos fazer, né? Qual é a plenitude do homem, né? Eu não quero eu não quero viver pouco, eu quero viver tudo. Então, para descobrir um pouco disso, a gente tem que entender o homem. Para entender o homem, para entender na verdade qualquer coisa, a gente faz 3 perguntas: o que é, para que serve, como deve funcionar. Então, o que é? Por exemplo, isso aqui. Eu quero conhecer isso aqui. O que é? É um marcador de texto. Para que serve? Para destacar textos, né? Para chamar a atenção de uma coisa importante. E como devo usar? Devo usar tirando a tampa, passando em cima do papel, né? Celular. O que é isso? Um celular. Para que serve? Para telefonar, mandar mensagem, entrar em rede social e tudo mais. Como deve funcionar? Bom, para telefonar tem que colocar no ouvido, né? O fone do lado de cá, a boca perto daqui. Para a internet tem que ter Wi-Fi e tudo mais. E a gente também é assim. Para a gente se entender, a mesma pergunta serve para a gente. O que nós somos? O que o homem é? Imagem e semelhança de Deus. Para que servimos? Para amar e ser amados. E como devemos funcionar? Fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. E eu queria mostrar para vocês, quando a gente não se conhece, não sabe o que a gente é, a gente pode acabar se estragando. Por quê? Esse lápis aqui, se a gente não souber o que ele é, se eu entregar para um índio, e ele não sabe o que é, para que serve, como deve funcionar, ele não vai utilizar na plenitude desse lápis. Esse lápis deve ser usado no papel, mas não pode ser usado no asfalto, né? Não vai estragar o lápis. O celular não pode ser, se eu der para um índio, ele vai usar provavelmente para catar manga na árvore e vai estragar o celular, porque ele não foi feito para aquilo. E aí é o meu ponto. Se nós sabemos o que nós somos, nós devemos nos utilizar bem. Porque quando nos utilizamos errado a nossa vida, que é o maior presente de Deus, acabamos por nos estragar. E esse pecado é isso. O pecado é exatamente quando fazemos coisas que não nos fazem bem.
A origem da palavra pecado é isso. Pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Então, todos nós buscamos a felicidade. Todos nós. E o pecado é quando você busca a felicidade, mas no lugar errado. Então você acha que lá está a sua felicidade, mas não está. Santo Edith Stein falava isso, né? Qualquer pessoa que busca a verdade, busca Deus. E as pessoas estão buscando a felicidade, busca Deus. E as pessoas buscam a felicidade nas drogas, no sexo desenfreado, no julgamento, nos status, estão buscando a felicidade, mas estão buscando no lugar errado e acabam pecando por causa disso, né? O pecado também, o catecismo fala que é uma ofensa a Deus. Por que é uma ofensa a Deus? Porque Deus nos ama. E quando nós nos estragamos, isso ofende Deus. Deus que nos criou para uma plenitude, para viver uma coisa fantástica, que é o amor, viver amando e sendo amado. E ele quando Deus vê a gente indo para o caminho errado, como um pai vê um filho no caminho das drogas, como um pai vê filho comendo lavagem de porco, como filho pródigo, né? O pai se sente ofendido porque não deu essa vida toda para ele, para isso. Então, e aí eu volto à história da menina. A menina que tinha uma relação com Deus que ela falava, não sei quem é, mas me proíbe de fazer um monte de coisas. Essa imagem de Deus, de um Deus mau, sei lá o quê, que inventou um monte de regrinhas que eu não posso seguir. Olha, esse Deus não existe. Eu sou ateu em relação a esse Deus. Eu não acredito nesse Deus. Um Deus que sentou e falou um bando de regrinhas. Ó, vai poder isso, isso e isso. Isso não vai poder. E ele vai lá e fica observando. Esse fez, ó, sai pra lá. Esse não fez, esse tá bonzinho. Esse vai pro meu time. Esse não vai pro meu time. Isso não é um Deus amor. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Isso não é Deus revelado por Cristo, revelado pela Escritura, pela tradição. E essa menina, e muitos de nós, talvez pensamos num Deus assim. Quando Deus nos dá mandamentos para que nós obedeçamos e não pecamos, pensamos num Deus mau, como Adão pensou. Meu inimigo da minha felicidade, porque não me deixa fazer um monte de coisa, como a menininha falou. E aí, como viver assim? Impossível amar um Deus assim. Impossível. Então, o que são na verdade os mandamentos? O que são na verdade os mandamentos? Os mandamentos são caminhos que um pai dá para seu filho, para salvá-lo, para dar vida plena. Então, quando um pai fala, antes de atravessar a rua, olha para os dois lados. Não fica muito no celular, porque isso vai acabar com os seus olhos, ou vai tirar a sua vida social, que é importante para você. Então, são ajudas que um pai dá para que o filho atinja a plenitude. Deus quer a nossa felicidade, só isso. Deus não quer nos controlar. Deus não quer selecionar. Deus não quer nos julgar. Não. Santo Ireneu de Leão fala assim, a glória de Deus é o homem vivo. Vivo. Essa é a glória de Deus. Um homem não morto e escravo do pecado. Obedecendo, preso em num monte de pecado. Né? A gente tende a pensar nesses mandamentos como um monte de regras externas, opressoras, né? que nos escraviza até. Mas na verdade é o contrário. Né? A verdade é o contrário. Os mandamentos, eles refletem as leis mais interiores do nosso ser. Do nosso ser. Né? Os mandamentos nos ajudam a enxergar que eu nunca vou ser feliz assim. Eu nunca vou ser feliz mentindo. Nunca vou ser feliz mentindo. Eu nunca vou ser feliz pecando contra a castidade, pecando contra outra, ajudando outra pessoa a pecar, usando a outra pessoa como objeto. Eu nunca vou ser feliz se eu não ouvir pelo menos uma vez na semana, no domingo, a palavra de Deus que me ajuda a encontrar uma verdade no meio desse mundo caótico. Por isso que o mandamento manda ir na missa e nos dias santos guardar esses dias. E isso não é regra externa, mas é regra interna. Eu sou assim. Eu sou assim. Por isso que o catecismo fala que fere a natureza do homem o pecado. Porque eu sou assim. Eu preciso cumprir os mandamentos para ser feliz. Isso é que Deus faz. Não é um monte de regrinha para te oprimir. Mas são ajudas que Deus nos dá, muito boas, para que nós não saiamos do rumo. Né? Bom, quais são os tipos de pecado que tem?
Tô tentando resumir o máximo aqui, 20 minutos já, meu Deus. Bom, em pecado venial, pecado mortal. O venial, são pecados que ferem a caridade, a nossa caridade, ferem o amor que existe em nós. Ferem, mas não destroem o amor com Deus e com o outro. Então são pecados leves. O pecado mortal, não. O pecado mortal destrói, tira o vínculo entre nós, Deus e o outro, e o próximo, né? Ele fere os 10 mandamentos diretamente e requer para entrar no céu, para alcançar a salvação e a plenitude e a felicidade, né? Requer uma confissão. E tem os requisitos do pecado. Para você pecar mortalmente, tem o requisito, que é a matéria ser grave. Então, basicamente os 10 mandamentos, ou seja, roubar, matar, né, pecar contra a castidade, faltar à missa e tudo mais no domingo. Então, esses são os pecados mortais, que tem matéria grave. Então, tem que ter a matéria grave, você tem que fazer conscientemente, então você sabe que é pecado aquilo, e você tem que fazer voluntariamente, ou seja, eu quero fazer, eu sei que é errado, mas eu quero fazer, né? E aí se torna um pecado mortal. Um dos problemas de hoje relacionados ao pecado é o relativismo, né? O mundo prega um relativismo, nada é verdade ou tudo é verdade, tanto faz. Se nada é verdade, tudo é verdade. Então cada um escolhe a sua verdade. E se não existe verdade, não existe pecado. Porque o pecado tem a ver com a verdade, né? No catecismo fala. É uma falta contra a razão, a verdade. Então se não existe verdade, não existe razão, cada um pode ser o que quer, né? Com a propaganda da Barbie fala assim, né? Você pode ser o que você quiser, alguma coisa assim. Bom, não há pecado, não existe pecado aí. Nesse mundo não existe pecado. Então, é um grande problema isso. Porque as pessoas começam a viver um relativismo. Ah, eu acho que isso é certo, isso não é certo. O outro pode fazer o que quer, eu também posso fazer o que quero, desde que seja bom para mim. Então o relativismo acaba com a verdade, acaba com a doutrina certa, com o caminho da felicidade, né? Não existe mais caminho definido. Não existe mais um caminho definido que Deus escolheu para nos salvar, né? Que é a salvação. Então, esse relativismo causa um pecado social também. Porque todo mundo, quando existe o relativismo, nós pensamos em nós mesmos. E quando pensamos em nós mesmos, deixamos de pensar no próximo. E quem mais sofre nesse caso são sempre os pobres. Os pobres, as viúvas, aqueles que mais necessitam. Nós pensamos em nós aqui e deixamos de pensar neles. E eles não têm como pensar em deles mesmos, né? Então a gente deixa de praticar, e isso se torna um pecado social de todos nós. Todos nós esquecemos dos pobres, das viúvas, dos asilos e tudo mais. E é um grande pecado da sociedade hoje em dia. Bom, e para concluir essa catequese, eu gostaria de que vocês percebessem que, na verdade, a catequese de pecado remete, na verdade, ao amor de Deus, né? Na verdade, os mandamentos e essa ajuda que a igreja nos dá sobre nos mantermos afastados do pecado, revela o grande amor de Deus, que nos ama infinitamente e que nos quer ver plenos, libertos, livres de qualquer coisa e vivendo uma vida abundante, né? Essa catequese só remete ao amor de Deus, que quer ver o homem vivo, né? Como eu disse de Santo Irineu, quer ver o homem vivo. Talvez nós possamos pensar na nossa vida como uma pista de boliche. Lembra que, não sei se vocês já jogaram boliche, mas quando você vai jogar, você pode escolher entre a canaleta levantada ou baixada, né? A canaleta é aquele espaço, aquele buraco que fica na lateral da pista e que, se uma criança que não sabe jogar for jogar, vai cair no buraco, não vai conseguir chegar lá e derrubar os pinos. Vai cair no buraco e ela perde a jogada. Nossa vida é assim, os mandamentos servem para isso também. São bases, não são o principal. O principal é jogar e acertar e ganhar, né? E alcançar a salvação. Mas elas nos ajudam. Nós que não somos santos, que não sabemos amar e muitas vezes nos desviamos, os mandamentos são esses que nos ajudam. Opa, volta para cá, porque aqui você não vai ser feliz. Aqui só existe morte, né? Esses são os mandamentos. E é importante também lembrar que Cristo, ao mesmo tempo que nos revela pecadores, revela que nós somos pecadores redimidos. Isso já aconteceu. Cristo já nos salvou dos nossos pecados, né? E nos dá uma oportunidade a cada dia de viver uma vida plena, de conseguir nos livrar desse pecado.
É importante aqui cada um pensar agora na sua vida, né? Não tem como a gente chegar aí, mas cada um chegar e pensar e se reconhecer pecador. Isso é uma parte importante, porque se reconhecer pecador é entrar no grupo que Jesus veio salvar, né? Jesus fala que veio para os doentes, não para os sãos. Então é necessário que nós possamos fazer essa reflexão e descobrir os nossos pecados. Santo Tomás fala que quanto mais longe de Deus, mais estamos próximos do nada. E é isso a catequese do pecado quer ajudar em vocês. E nós mesmos também. Quer mostrar que fora dessa vida que é Cristo, da vivência do amor, não há vida. Não há vida. E Cristo e Deus querem uma vida abundante. Querem que a gente viva liberto desses pecados, né? E cabe aí uma decisão nossa. Por isso a catequese agora, depois de toda a apresentação da revelação cristã, a gente apresenta uma catequese para que vocês possam pensar, olha, se eu quero viver tudo isso agora, eu tenho que me livrar dessas coisas, né? Tem uma história de Michelangelo, do escultor, né, e pintor. Ele fala assim para os discípulos dele, olha, tá vendo aquela pedra de mármore? Lá dentro tem um anjo, eu vou salvá-lo. E os discípulos, como assim tem um anjo? E ele vai lá, esculpe a pedra toda, sobra o anjo, e ele volta e fala para os discípulos assim, viu, eu só tirei do anjo o que não era anjo. E é isso que a gente precisa no início dessa caminhada para uma união com Deus. Nos livrarmos de tudo que não é nós, não é nós mesmos, que são os pecados. Que nós talvez usamos para preencher algum vazio, isso acabou escravizando, mas agora tem que dar espaço para Deus, porque Deus preenche muito melhor, infinitamente melhor. Tem uma história de Santo Agostinho interessante, que ele foi um grande pecador, mas no final da vida foi um grande santo e bispo até, né? E ele, nessa época que já era bispo, chegou uma pessoa para ele, uma mulher, uma prostituta dos tempos antigos, né? Do tempo de pecado dele, e falou para ele assim, ei Agostinho, lembra? Eu sou aquela. E ele falou assim, mas eu não sou mais aquele. Essa é a vida nova. A vida nova que a igreja quer dar para vocês. Uma vida muito mais feliz, que leva à salvação, que leva ao céu, que leva à união com Deus, que é o nosso fim, a única coisa que nos preenche. A única coisa que preenche esse vazio, essa necessidade de buscar coisas que nos fazem felizes. A nossa felicidade é Deus. Então agora, para acabar essa catequese, vamos rezar a Virgem para que ela possa nos ajudar a fazer esse exame de consciência, a olhar para a nossa vida, né? Que é uma catequese que requer uma resposta, né? E que ela possa nos ajudar a fazer esse exame, nos ajudando a nos tornarmos outro Cristo, né? Como ela formou um Cristo, que ela possa nos formar também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.